Bom, nós vamos ter agora uma segunda partilha, uma segunda formação, que é mais mesmo para a gente conversar sobre algumas coisas que é importante vocês irem sabendo dentro desse processo vocacional, até para vocês entenderem bem, né, o que é um consagrado de uma comunidade. Que a ideia nossa é a gente partilhar sobre isso agora. Porque às vezes, e é normal isso, assim, quando a gente começa a ver um trabalho na igreja, a ver uma missão na igreja, a gente se encanta com aquilo por conta daquele trabalho, né? Só que aqui não é uma questão de trabalhar, não é uma questão, é uma questão de consagração. Eu acho que isso tem que ficar claro, né? Então não é uma pregação assim, que nós vamos ter uma pregação muito bonita agora, não. Nós vamos ter realmente uma partilha, que eu quero contar com a participação de vocês, eu vou perguntar e quero que vocês me respondam, até para mim ver se vocês estão entendendo. E também vocês podem ficar livres a qualquer momento de me interromper para perguntar alguma coisa. Tá bom? Então eu vou começar. Eu até coloquei aqui já, vida consagrada, estar consagrado, né? Então, o consagrado, né? Consagrado, ele é aquele que está com o sagrado. Quem que é o sagrado? Falei que eu vou perguntar e quero que vocês me respondam. Quem seria esse consagrado? É aquele que está com o sagrado. Quem é o sagrado? Jesus. Quando a gente se consagra, nós nos consagramos para estar com Jesus. É uma entrega a Jesus. Então isso é uma das primeiras coisas para a gente entender até da palavra. Vocês se lembram? Acho que só vocês dois, a Paula e Ana Paula e o Paulo não estavam. Quem mais não estava no encontrão? A Ellen também não estava, né, Ellen? No encontrão você estava. Aquele do dia inteiro. Vocês estavam, não estavam? Vocês lembram de uma formação que eu fiz sobre a história da vida consagrada? Vocês lembram? Quem estava? Lembra ou não lembra? Que a consagração, e aí assim, eu queria retornar isso, até vocês vão ganhar a apostila hoje, na apostila tem isso também, para quem perdeu, tem na apostila. A história da vida consagrada, desde o princípio, em todos os tempos, Deus inspira pessoas para ser mais íntimas dele, né? Começou lá no primeiro momento com as virgens, depois foram os eremitas, né? Que eram as pessoas que iam para o deserto, depois foi os mosteiros, depois vieram as ordens mendicantes, depois vieram as congregações, e agora existe uma nova inspiração, que são as novas comunidades, que é uma inspiração de consagração. Então a nossa consagração, a consagração da comunidade, ela tem raiz na vida religiosa. A raiz nossa nasceu na vida religiosa. Porém, é uma forma diferente de consagração, porque agora são leigos, são famílias. Não é mais simplesmente freira e padre, né? Não é mais só pessoas celibatárias, mas agora a gente sai dessa raiz e entra para uma raiz de leigos consagrados. Então, para a gente entender a consagração atual das novas comunidades, a gente tem sempre que recordar da nossa raiz. A raiz está na vida religiosa. Nós temos a raiz na vida religiosa. E tem até algumas coisas que nós vivemos que também são dos religiosos, outras não. Né? A maioria não são, a maioria são coisas para leigos. Mas nós vivemos algumas coisas que vêm da vida religiosa. Por exemplo, uma das coisas que a gente vive da vida religiosa, uma coisa chamada conselhos evangélicos. Já ouviram falar nisso? Ou não? Alguém sabe o que é conselho evangélico? Tá, assim. São 3 conselhos evangélicos que todo religioso vive e que todo consagrado na nova comunidade, isso não é na Missão Maria de Nazaré, em qualquer nova comunidade também é chamado a viver. E no próximo reunião do vocacional, nós vamos começar a trabalhar esses 3 conselhos. Alguém chuta? Pobreza, castidade e obediência.
Então nós, como consagrados, também temos que viver. Acho que não vai dar para escrever aqui. A pobreza, a castidade e a obediência. Aí você pode falar assim, então nós estamos imitando ser freio, ser religioso. Não. Isso é atual na igreja. A nossa comunidade, por exemplo, nós temos o nosso estatuto aprovado na diocese pelo bispo. E lá fala que todo membro é chamado a viver a pobreza, a obediência e a castidade. Eu não estou querendo que vocês se prendam nele ainda não, porque depois nós vamos explicar direito o que é pobreza, obediência e castidade. Não é vender tudo que tem, não. Né? A pobreza, se não viver pobre, não é isso. A pobreza é do coração, ela é algo interior. A castidade não é não poder casar, é viver a castidade no casamento. Né? E a obediência é uma obediência a Deus. Então, assim, não se preocupem com isso ainda. Eu só estou trazendo os conselhos evangélicos para vocês entenderem da nossa raiz na vida religiosa. Agora, a gente precisa entender que a consagração, ela é uma entrega ao sagrado, não daquilo que eu faço, mas daquilo que eu sou. E aí vem uma grande diferença e algo que eu quero abrir a sua cabeça para você entender sobre o seu processo vocacional. Por quê? Para você ser consagrado, você precisa ser consagrado. Né? Ser. Tem gente que aproxima da comunidade e fala assim, não, eu sou doido para ser da Missão Maria de Nazaré, porque eu quero muito ajudar nos trabalhos de vocês, porque eu quero ajudar no grupo, porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo. Isso é um atrativo. Isso é um atrativo. Mas para a pessoa nos ajudar como um voluntário, ela não precisa se consagrar. Ela não precisa fazer um caminho vocacional, ela não precisa viver como membro da comunidade, ela não precisa viver as regras de vida, não precisa nada disso. Ela precisa, para estar como um consagrado, ela precisa ser. O que a gente faz, enquanto consagrado, é secundário, mas o que a gente é. Por quê? Porque quando eu me consagro a Deus para estar consagrado, eu não me consagro só para vir aqui nas reuniões ou para ajudar nas casas. Eu me consagro para ser consagrado aonde eu estiver. No meu trabalho, na minha família, lá nas coisas da minha casa. Aonde eu estiver, eu estou ali como uma pessoa consagrada. Isso é da vida consagrada. Eu, por exemplo, eu sou consagrado. Eu sou consagrado aonde eu estiver, com quem eu estiver, independente do que eu esteja fazendo. Ah, mas às vezes eu vou estar num outro lugar que a pessoa nem sabe, eu vou ter que ficar falando. Então não é isso. Eu passo a ser aquilo. E, gente, aquilo que a gente é mesmo, não é o que a gente faz. Tem pessoas que são da comunidade hoje, para vocês entenderem, que nem moram em Divinópolis, que nem podem estar nas reuniões, que nem podem nos ajudar nos nossos trabalhos, mas são membros tão importantes, tão consagrados quanto aqueles que estão aqui todos os dias. Por quê? Porque a entrega, ela não é a entrega no servir. A entrega que eu vou vir cá, arrumar a cadeira. A entrega é uma entrega a Deus, do meu coração, da minha vida, daquilo que eu penso a Deus. Isso é consagração. É uma pertença a Deus, através de uma comunidade, né, que aí é uma instituição, um carisma. A gente passa pela instituição, mas a entrega é a Deus. E não é o que eu faço, até mesmo porque se você vir atraído por um serviço na comunidade, talvez você não vai executar sempre o serviço que você está atraído e talvez você nem vai fazer aquilo que você gosta de fazer. E se aquilo que me prender é a vontade de servir a Deus, isso é bom, mas isso não é o essencial. A essência de uma consagração está na entrega e não no trabalho. O trabalho é consequência da entrega. Da entrega na vida de oração, da entrega naquilo que eu sou, da minha entrega a Deus, da minha busca de Deus. Ali que está a essência. Entenderam? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. É até bom que pergunte para ver se vocês estão conseguindo entender o raciocínio todo, porque eu acho que hoje, nessa partilha, é importante vocês entenderem isso e assim, vou ser bem transparente com vocês assim. Para vocês conseguirem dar passos daqui para frente mais firmes no sentido assim, daquilo que eu espero na comunidade. Porque a gente precisa de pessoas para nos ajudarem nos nossos trabalhos.
Mas Deus precisa de pessoas para se entregarem a Ele através da comunidade. E as duas coisas são duas coisas diferentes. Quem se entrega a Deus na comunidade, talvez não tenha nem tanto tempo para ajudar no trabalho. Ou tenha tempo. E aí cada pessoa, dentro da sua realidade, vai fazer o que pode. Mas talvez tem gente que tem tempo para ajudar, mas não tem um chamado de Deus para viver algo mais restrito com Ele. De intimidade, de entrega a Deus. Entenderam? Tem pergunta não? Podemos avançar? Hã? Tá. Bom, deixa eu ver por onde que eu vou aqui para ficar mais fácil. Isso. Por que vocês acham... o problema desse quadro é esse, ele não apaga. Mas tá bom, eu vou tentando usar os espaços que eu tenho. Vou usar esse espaço de cá. Não tá apagando não, só com veja. Tá meio pirracento. Você escreve, marca e pronto. A tinta? Não, mas a tinta é certinha. É porque o problema é que foi apagando só com veja o apagador ficou ruim e o negócio não apaga mais. Bom, eu falei com vocês que nós temos a raiz na vida religiosa, né? Por que, eu não sei quem estava aqui lembra, mas eu quero lembrar isso. Por que vocês acham que Deus sempre chama algumas pessoas para serem mais entregue a Ele? Não quer dizer que a gente se entrega mais do que o outro, mas uma entrega mais íntima. É a mesma coisa de Jesus. Não sei se vocês se lembram do Evangelho, mas Jesus tinha 12 apóstolos, não é isso? Dos 12, o que tinha? Como é que era dividido assim? Vocês conseguem lembrar? Dos 12 apóstolos, tinha dos 12. Aí tinha alguns lá que Jesus tinha uma coisa mais assim, não tinha? Mais íntima? Tinha ou não tinha? Quem que era? Pedro, Tiago e João, né? João era o amado, Pedro era o que ia ser o chefe da igreja e Tiago era o auxiliar, né? Que estava mais próximo. Sempre quando Jesus tinha alguma coisa mais, como se diz assim, alguma coisa que ele tinha que fazer mais importante que ele ia rezar, ele chamava esses 3. Eram os mais íntimos dele. Quer dizer que os outros apóstolos eram menos importantes? Não. Por quê? Porque cada pessoa é diferente. Jesus viu em Pedro um potencial para ser o Papa. Jesus viu em João um homem que precisava ser amado e que Jesus precisava demonstrar amor por ele. Jesus viu em Tiago um homem sério, disposto a servir. Então, ou seja, ele viu nesses 3. Diferente do que ele viu nos outros, e que às vezes nem narram, mas que os outros também tinham as suas particularidades. Mas esses 3 nos mostram que Deus trata diferente cada pessoa. Deus trata diferente cada batizado. E a nossa experiência com Deus, no nosso tratamento com Deus, Deus vai investindo em nós em coisas que Ele espera de nós. Então, se Deus te chama a ser consagrado, Ele te chama a ser consagrado para ser mais íntimo dEle, para estar mais junto dEle, para ficar mais perto dEle. Se nós olharmos a história da vida consagrada, e aí começa com as virgens e os eremitas, os mosteiros, toda vez que uma vida consagrada surgiu, e eu contei isso lá no encontrão, surgiu a partir de uma, não sei se você se lembra assim, de uma coisa que a igreja estava vivendo, de uma crise que a igreja estava vivendo, não só de necessidade de trabalho, mas de uma crise comum, que sempre existiu essa crise comum. Eu acho que eu não entrei muito nisso, porque a gente entra mais nisso agora. A vida consagrada surge em 2 situações. Primeiro, uma necessidade de um trabalho, de um carisma ser vivido. E segundo, de uma crise comum na igreja. Vocês vão me entender. A primeira, as virgens surgiram, as primeiras mulheres que se entregaram a Deus, porque naquele momento as pessoas morriam por causa de Jesus, e só os homens, porque era a cultura do judaísmo, só os homens que eram as que estavam à frente da questão religiosa. E as mulheres, era assim, o homem casava, o homem era cristão, a mulher também era. Ele casava com a mulher, o homem ia e se entregava lá e tudo, e a mulher tinha que sempre ficar cuidando da casa, dos filhos, e muitas das vezes nem participava do momento de celebração da vida cristã. Aí surgem mulheres que falam assim, o casamento está tirando as mulheres da vida cristã, né, da vida de intimidade com Deus. Aí surgem as virgens. As virgens surgem para quê?
para mostrar que também as mulheres tinham que ter uma intimidade com Deus. Então, ou seja, faltava intimidade com Deus. Depois vem os eremitas. Os eremitas surgem logo quando a igreja se torna a religião do império. Até Constantino, ser cristão morria. Se fosse cristão, você ia morrer. Se fosse cristão, você ia ser perseguido. Só que num determinado momento, Constantino se converte ao cristianismo. Assim, pelo menos por conveniência ele se converte. E além de se converter, o que ele fala? Ele decreta o cristianismo como a religião do império. Aí virou o contrário. Não ser cristão, o império perseguia. Ou seja, o que aconteceu com o cristianismo naquele momento? Algo muito parecido com o que acontece hoje. As pessoas começaram a ser cristãos por conveniência. E aí surgem alguns homens que falam assim, não, mas nós temos que ser íntimo de Jesus. Nós temos que estar mais perto dele. E aqui agora, por exemplo, todo mundo, o cara que vai para o prostíbulo é cristão, todo mundo aqui é cristão, o povo que nem acredita em Jesus fala que é cristão porque o império persegue e não tem intimidade mais, porque isso vai esfriando a fé das pessoas. Aí alguns homens começam a ir para o deserto para se tornarem mais íntimos de Deus. Depois, aí é uma consequência, os mosteiros é uma consequência do deserto, porque os eremitas moravam sozinhos, mas aí começou a virar bagunça, juntaram em mosteiro. Mas depois dos eremitas vêm os mendicantes. Os mendicantes vêm quando? Quem lembra? São Francisco. Ele vem quando na história da igreja? Vocês estão muito ruins de... Na Idade Média. Qual que era o grande problema da igreja na Idade Média? Constantino, que virou uma fé vazia. Na Idade Média, o que era o problema da igreja? Dinheiro. Ser bispo na Idade Média, gente, isso é real. Você pagava, eu quero ser bispo. Pagava e virava bispo. Teve um papa na Idade Média, para vocês terem noção disso. A Idade Média tem muita coisa positiva, porque também a gente só escuta o negativo. Mas ela foi um período negro na igreja. Teve um papa na Idade Média, que foi papa porque o pai dele era rei e queria que ele fosse papa. E os bispos puseram ele como papa. Ele bebia demais e fazia festas enormes no Vaticano. Teve uma festa que ele ficou tão bêbado que ele ordenou todo mundo que estava na festa. Até os cavalos. Estou falando sério. Isso está na história da igreja, um papa na Idade Média. Porque o negócio era dinheiro. Aí surgem os mendicantes para quê? Para ter mais intimidade com Deus e tirar aquela fraqueza, aquela busca que faltava nas pessoas de Deus. Aí surgem os mendicantes, que reformam a igreja. E além deles surgem também, nessa mesma época, os reformistas, que são os jesuítas. Por quê? Porque além de dinheiro, a igreja não era mais fiel à sua doutrina. Santa Teresa d'Ávila, que foram homens e mulheres que olhavam para a igreja e falavam assim, nós precisamos ser mais íntimos. Falta intimidade com Deus. Depois, passam os mendicantes, vêm as congregações, que são os primeiros religiosos, já são mais atuantes, porque a igreja, as ordens mendicantes se estruturaram, começaram a ter os seus lugares, os padres começaram a se estruturar e a igreja começou a esfriar de novo. Surgem os religiosos para quê? Para cuidar daquele que estava sofrendo, que aí surgem os hospitais, universidades e tudo mais, a partir dos religiosos, mas também para ter intimidade com Deus no sofrimento do outro. E agora, para me resumir, senão vou perder muito tempo nisso, surgem as novas comunidades. Por quê que surge nesse tempo? O que hoje vocês, olhando para a igreja católica, para os católicos que você conhece, você percebe que na igreja as pessoas buscam uma intimidade com Deus, ou isso também está frio no nosso tempo? A partir dos leigos. Por exemplo, para a gente ter uma noção muito concreta, nós vamos à missa de domingo, todo mundo vai à missa de domingo, não vai? Quantas pessoas mais ou menos vão na missa que você vai todo domingo? Na igreja que você vai? Lá na sua, Aline, quantos que vão lá em Santo Antônio do Monte? Umas 800 cabem naquela igreja? Das 800 que vão lá, quantas você acha que tem uma intimidade forte com Deus? Gente, a gente percebe, não percebe?
Ou seja, hoje Deus chama pessoas a se consagrarem a Ele, por quê? Para serem mais íntima dEle. E essa intimidade, em todos os tempos, ela tem que nos levar a uma coisa comum. A uma coisa comum. Que é uma vocação que não se fala tanto na igreja, mas que na vida consagrada a gente não pode perder de vista. Que é a nossa vocação que a gente recebe lá no nosso batismo. Quem sabe qual é essa vocação? Ser santo. Onde na igreja, às vezes, a gente escuta as pessoas falar assim, não, nós temos que ser santo. A gente não escuta muito isso. O rastro de santidade. Gente, a igreja católica ela é marcada por toda a sua história por santos. Sempre, sempre houve santos na igreja. Em todos os tempos. E Deus sempre convida os consagrados para serem aqueles que puxam o barco para buscarem a santidade. Não para ser santo, porque às vezes a gente não vai ser santo. Mas para terem uma busca de santidade. Então essa intimidade que a gente fala, e esse estar consagrado, e esse ser, é para uma finalidade. Santidade. Essa é a finalidade maior da nossa consagração. Esse é o objetivo maior de uma entrega total a Deus. Se a nossa meta, dentro de uma vida consagrada, dentro dos conselhos evangélicos, depois nós vamos falar, dentro dessa vida consagrada toda, dentro dessa história toda que a gente conta da igreja, um consagrado, ele precisa querer ser santo. O que mais a comunidade pede dos seus membros, eu posso chamar qualquer um aqui, na formação pessoal, nas formações que a gente dá, é isso aqui, ó. Busca a santidade, meu filho. Tenta ser santo. Luta contra uma vida longe de Deus. Santo é aquele que não peca? É ou não é? O que é ser santo, então? Não ficar preso no pecado e buscar a Deus acima de tudo na nossa vida. Buscar fazer a vontade de Deus acima de tudo na nossa vida. Ontem eu tive uma alegria, porque assim, eu estava meio vivendo meus conflitos da minha vida espiritual, assim, porque eu tinha visto uma formação do padre Paulo Ricardo, que ele falava das 7 moradas de Santa Teresa d'Ávila. Não sei se vocês já ouviram falar disso. E a primeira morada, Santa Teresa d'Ávila fala que nós temos que, dentro de nós existe um castelo interior, onde Deus habita nesse castelo. E esse castelo tem 7 moradas. E a cada momento que a gente busca mais a Deus, a gente entra para uma morada mais profunda, né? Então a gente entra na primeira morada, depois a gente entra na segunda, depois na terceira, né? E eu estava me sentindo que eu só chegava na primeira morada e saía da primeira morada. Porque a primeira morada do castelo, Santa Teresa explica que a primeira morada da nossa vida espiritual é quando a gente deixa uma vida de pecado mortal e começa a buscar uma vida de luta contra o pecado mortal, né? Porque pecado tem muitos, mas tem os mortais. E assim, e ela fala assim, que às vezes quando a gente não deixa o pecado mortal, a gente entra no castelo, peca, sai do castelo. Entra no castelo, sai do castelo. E eu me senti assim, porque eu tenho pecado mortal ainda. E pecado mortal me persegue, né? Assim como persegue a gente, né? E assim, e pecado mortal é muita coisa. A gente acha que é pouco, mas é muito pecados são mortais. E ontem eu estava numa formação com o padre Paulo, e ele está com um projeto segunda morada. Para a gente deixar a primeira morada e entrar na segunda. E a segunda morada é a intimidade com Deus. É você conversar com Deus, é você escutar Deus, é você ter uma intimidade com Deus. E eu tenho buscado isso na minha vida, de tentar ser íntimo de Deus, de ir para o sacrário, tentar ouvir Jesus, de conversar com Jesus. E tem hora que eu sinto que eu tenho um pouquinho de intimidade, um pouquinho. Só que o pecado mortal sempre me fazia sair do castelo. Eu falava, gente, mas não tem condição. Eu começo a entrar na segunda, eu vou lá para fora. E ontem ele falou uma coisa que me marcou muito, até para a nossa busca de santidade, que ele falou o seguinte, ele pegou um texto lá de Santa Teresa e ele falou assim, que a segunda morada são para as almas imperfeitíssimas, são para pecadores, que são tentados e às vezes até caem em pecado mortal. Eu falei, graças a Deus, então acho que eu estou começando a pôr o pé na segunda morada. Porque às vezes, por que eu estou falando isso? Não é que a gente tem que sentir que está bem, mas às vezes quando a gente fala de intimidade com Deus, de busca de santidade, a gente já logo pensa, eu não dou conta, porque eu peco. Meu irmão, nós vamos pecar, sabe até quando? Até 7 dias depois que a gente morrer.
Porque eu acho que até a missa de sétimo dia ainda tem risco de você cometer pecado lá no caixão. Porque o pecado é algo que está na nossa entranha. Não estou dizendo para a gente se conformar com o pecado. Não é isso. Eu estou dizendo que nós precisamos entender e não ficar presos no nosso pecado, mas dar passo para sermos de Deus mesmo com os pecados. Isso é uma vida de santo. Santo é tentado, santo tem suas provações, mas o santo é aquele que quer fazer a vontade de Deus acima de tudo. E eu acho que é isso que norteia a vida de um consagrado. Fazer a vontade de Deus. Em tudo, gente. Não é assim, tudo que eu vou fazer na igreja, não. É tudo que eu vou fazer na minha vida. É tudo que eu vou fazer na minha história. É tudo que eu vou fazer no meu namoro. É tudo que eu vou fazer no meu trabalho. Eu tenho como uma pessoa que quer ser íntima de Deus, e se for um consagrado, ainda mais, eu tenho que perguntar para Jesus, Jesus, é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor busca? Isso mesmo. É uma busca para sermos totalmente e cada vez mais de Deus. Agora, claro, o pecado nos afasta de Deus. Por isso que a gente não pode permanecer nele. Porque um pecado, ele precisa ser confessado o mais rápido que a gente puder para a gente sair dele. Porque o pecado, sim, nós não podemos nos enganar. Ele nos afasta de Deus. Mas nós não podemos parar no pecado. Ah, eu não dou conta, eu pequei. Ah, eu não dou conta. Eu pequei, então eu vou me confessar porque eu tenho que dar conta, porque eu tenho que lutar, porque eu tenho que crescer, porque eu tenho que vencer. Essa é uma vida de busca de Deus. E isso é uma busca de santidade, de sermos íntimos de Deus, estar com o sagrado. Entenderam? Querem perguntar? Querem completar? Amém? Podemos adiantar mais um pouco? Pode. Pode. Hã? Pode. Ah, o Zé Maria vai fazer o gráfico de Santa Teresa. Hã? Calma aí, eu não vou ter nenhuma hora. 4h10, mais ou menos. São 4h30. Primeira. Igual você explica, né? Claro, tem que explicar, não tem? Mundo. Isso. Uhum. Isso. E vem na primeira, volta para... O próximo Réveillon, ele fica naquele. Vai, volta. Primeiro morado, monte, primeiro morado. Ele fala, preciso fazer uma campanha. Aí ele fala assim, 99,99% das pessoas... Eles falam que está aqui. Primeira morada. A fase mais distante de Deus. Então nós precisamos fazer a campanha para quê? Para aqui. Projeto segunda morada. Até, inclusive, ele dá um exemplo interessante para vocês entenderem na Bíblia, que ele fala do jovem, do filho pródigo. Vocês conhecem a passagem do filho pródigo? Conhece, não conhece? O filho pródigo, o que foi o filho pródigo? Então, vocês conhecem, vocês me contam. O que é a história dele? O que é a história do filho pródigo? Pediu herança, foi para o mundo... Gastou tudo e voltou, não é? Pediu arrego. O pedido de arrego do filho pródigo é a volta para a primeira morada. É deixar o mundo e voltar para Deus. Agora, na história do filho pródigo, tem um outro filho, não tem? Qual que é o outro filho? Aí o outro filho tem uma conversa com o pai, não tem? Ele fala assim, pai, mas eu tô aqui a vida inteira, eu nunca te larguei e tal. O pai fala assim, tudo que é meu é teu, não é? O filho que não foi o pródigo é o que está na segunda morada.
Ele não abandonou Deus. Ele é aquele que está do lado de Deus a todo momento, que vive os conflitos junto com Deus. Porque nós somos herdeiros de Deus. E herdeiro, gente, herdeiro é herdeiro. Herdeiro não é aquele que serve, porque aquele que serve não é herdeiro, concordam? Empregado é herdeiro do patrão. Então, empregado, o que ele tem para estar com o patrão? Horário, salário, não é isso? Agora, o herdeiro, por exemplo, o nosso pai é aquele que tem tudo. E nós trabalhamos na vinha para sermos herdeiro dela. Um herdeiro, que é o dono também, ele não tem horário. Ou seja, a nossa vida com Deus, ela é uma vida de toda hora, de todo momento, de uma entrega toda. Por quê? Nós somos herdeiros, nós não somos servos, nós não somos empregados de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Então, o padre também cita esse exemplo, que o filho pródigo é aquele que está aqui, e o filho mais velho é o que está na segunda morada já, ou até mais para frente, né? Mas já está mais dentro do castelo. Vamos para frente. Eu quero falar das novas fundações mais um pouquinho, até para vocês entenderem algumas coisas que precisa ter. Porque você fala assim, tudo é nova comunidade, tudo não. A igreja, e aí é a igreja mesmo, ela nos dá alguns direcionamentos para a gente falar se somos sim uma nova comunidade ou não. Se existe sim dentro dessa comunidade uma consagração ou não. A primeira coisa é, deixa eu ver como é que está aqui a ordem, é um carisma próprio. Toda nova fundação tem que ter um carisma próprio. E isso tem que ser muito bem definido. E além de bem definido, não pode ser um carisma igual ao de outro. Porque, por exemplo, se a Missão Maria de Nazaré tiver o carisma igual ao da Canção Nova, nós temos que nos tornar Canção Nova, e não Missão Maria de Nazaré. O carisma, e depois nós vamos estudar mais, é a nossa identidade enquanto comunidade. É o que nos fala que somos, o que temos que fazer, como rezar, é o que direciona toda a nossa vida. Então, a primeira coisa é o carisma próprio. A segunda coisa é eclesialidade. O que é isso? Quem sabe? Pode falar. Pertencer à igreja, estar na igreja, viver com a igreja, ser igreja. E essa igreja, gente, não é igreja simplesmente de ser amigo do padre, não. Esse ser igreja é doutrina da igreja, é viver o catecismo da igreja, é seguir o que a igreja fala. Isso vocês vão ver muito na formação, porque tem muita coisa que às vezes a gente escuta, e vocês vão me perdoar, e eu acho que não deve estar gravando, se Deus quiser. Tem muita coisa que a gente escuta até o padre falar, que não tem problema a gente fazer, mas que é contra o que fala na doutrina da igreja. E na vida de um consagrado, na vida de uma nova fundação, nós temos que viver o que a igreja diz. E não o que às vezes um amigo nosso falou, porque o padre fulano falou que não tem problema isso não. O padre fulano não tem autoridade para mudar uma hierarquia e uma tradição de anos. Mas fala assim, mas então nós vamos ser muito sim radical. Olha, uma das características da vida consagrada chama-se radicalidade. Não porque a gente vai ser radical, é para viver a raiz. Radicalidade vem de raiz. Nós precisamos, com a nossa vida, com o nosso ser de Deus, claro, com misericórdia, respeitando o tempo de cada um, a disponibilidade de cada um, respeitando também a história, porque às vezes fala assim, mas a pessoa viveu isso. Não, nós vamos olhar a história e o processo que cada um vive, mas nós vamos voltar na raiz da fé, a raiz da palavra de Deus, a raiz do evangelho e a raiz da doutrina da igreja. Então a eclesialidade é uma fidelidade à igreja e à sua doutrina. Terceiro, eu vou resumir, é vida fraterna. Não existe consagração numa nova comunidade de pessoas que vão viver sozinhas. E essa, gente, vou falar com toda sinceridade para vocês, é a parte mais difícil. Viu? Aqui nós chegamos na parte mais difícil. Viver o carisma é bom. Eclesialidade é seguir aí, a gente até sofre para viver o que a igreja pede, a gente sofre contra o pecado que a igreja fala que a gente não pode fazer isso, aquilo, tal, beleza. Mas a hora que a gente tem que se deparar com pessoas, aí, meu amigo, aí o buraco é mais embaixo. Sabe por quê? Porque aqui, tanto entre nós, como quem já está, como quem vai vir depois, são pessoas imperfeitas.
E lidar com imperfeição não é o nosso forte. O nosso de ser humano mesmo. Porque nós muitas das vezes não estamos dispostos a aguentar o defeito do outro, a situação que o outro traz para nós, o problema que o outro se torna na minha vida. E olha, não se iludam. Se vocês forem ingressar nessa ou em outra comunidade, forem ser consagrados, um dos maiores desafios que você vai enfrentar é a vida fraterna, é a convivência. É se deparar com o defeito do outro e com o seu defeito também. O Mateus falou para vocês mais cedo ele falou sobre conhecer e se deixar conhecer. Falou isso? Falou? Então, é aí que funciona a coisa mesmo. É a transparência, ser verdadeiro. Aí está a base da vida fraterna, que não é fácil. Sabe por quê? Nós temos medo da pessoa saber os nossos podres, porque a gente tem medo de não ser amado, né? Não tem medo? Não, mas se descobrir que eu falo isso, que eu sou assim, que eu tenho carência, que eu sou assado, será que vão gostar de mim do mesmo jeito? Ô Marcos, tá bom já, senhor. Você está dispersando eu e o povo aí. Vamos focar aqui. E às vezes, assim, é difícil lidar com isso. É difícil lidar com isso. Por quê? Porque somos pessoas, temos defeitos, temos diferenças de pensamentos, e na vida fraterna isso é um problema. Quarto, a gente fala de apostolado comum. Tem como a gente ser uma comunidade, viver uma vida comunitária, sendo que cada um quer fazer uma coisa diferente? Ah, mas eu faço em nome do carisma. Ah, mas eu faço... nós temos gente, por exemplo, que mora em outra cidade e que muitas das vezes não está conosco. Mas quando está, vive o apostolado comum. O trabalho que a comunidade nos direciona. Não o trabalho que eu quero fazer. Não o trabalho que eu tenho vontade de fazer. Mas o apostolado comunitário. Aquilo que a comunidade diz para eu fazer. Isso faz parte também da vida comunitária. Aí eu vou pôr os outros dois rapidinho, porque o nosso tempo está curto. Tem os estatutos, que a gente chama de regras de vida. E a missão. Ou ser missionário. A missionariedade, que é a última. Né? Os estatutos e regras de vida, toda a comunidade precisa deixar isso claro. O quê? E isso nós vamos trabalhar com vocês no vocacional. O que tem que ter numa regra de vida? O que Deus espera de mim. O que Deus quer que eu viva. Isso tem que ficar claro, eu tenho que entender isso. Então tem que ter tudo isso muito claro. Olha, a regra de vida da comunidade, aquilo que a comunidade espera de mim, aquilo que a comunidade quer de mim, isso tem que estar claro para a minha vida comunitária, porque isso pode ferir diretamente o meu ser consagrado. E por último, a missão, né? Sermos missionários. Alguma pergunta? Não? Agora, dentro de tudo isso, do consagrado, de tudo isso é tudo muito comum e sempre teve. Agora, tem algumas coisas que são novas, que é talvez a maior novidade, que talvez nós não vamos nem ver ela se concretizar toda ainda vivos, que as novas fundações trazem, que é a consagração de famílias. Porque na história da igreja inteira que eu contei para vocês, só nesse tempo que começa a viver um tempo de pessoas se consagrarem enquanto famílias. E essa é a novidade. Porque... mas essa é a novidade. Porque já existiam leigos consagrados também. Por exemplo, os franciscanos, os carmelitas, eles têm uma coisa chamada ordem terceira. Já ouviram falar? Já ouviram falar? Chama ordem terceira. Por exemplo, os franciscanos aqui no santuário, eles têm a ordem terceira. São leigos que decidem viver o carisma franciscano e se consagram. Na vida deles, lá no trabalho deles, se consagram. Só que se consagram enquanto pessoa. Na nova comunidade, tem a consagração enquanto pessoa, mas tem a consagração da família, do casal. E é o primeiro momento na igreja, em 2000 anos, que se reconhece a consagração de famílias. E isso tem um motivo também. Não é só porque é bonito, não, que agora a gente é um casalzinho consagrado, não. É porque a maior crise da atualidade que a humanidade vive é a crise da família. A família está em crise.
E é uma crise grande, né? Se a gente olhar assim, por exemplo, nós mesmos lidamos muito com isso, assim. A gente lida com os nossos acolhidos, que a maioria não tem família. Assim, tem família, mas não tem uma estrutura familiar. A estrutura familiar acabou. Hoje, se você, por exemplo, for em alguns lugares de governos, não se fala mais casal, não se fala mais marido, não se fala mais esposo, se fala companheiro. Não sei se vocês já lidaram com situações assim. Mas, por exemplo, se a gente vai no fórum, por exemplo, ou a gente vai numa delegacia de polícia, e a pessoa fala assim, vamos supor que vocês dois são casados. Aí a Aline chega lá, vou dar um exemplo muito bom não, tá? Chega na delegacia e fala assim, o Will que me bateu e tal. Em momento nenhum num processo vai colocar que ele é o marido. Vai colocar que ele é o companheiro. Porque hoje a maioria das pessoas não são casadas mais. O casamento é algo que não... Se você olhar de 10 pessoas que moram juntas e até têm filhos, nem a metade está casada. Porque isso é uma crise da família. Quando Deus chama a família a se consagrar, é porque Ele quer resgatar e proteger essa instituição dele. Assim como Ele fez em diversos momentos da história. E em 2000 anos nós estamos num momento marcante da história. Mas é só família? Não, não é só família. Tem homens, mulheres, e a consagração na nova comunidade, ela traz uma novidade também, que é todos os estados de vida juntos. Tem padres, tem freiras, tem leigos e tem famílias. Então é todas as realidades juntas. Várias comunidades, né, não é o caso da nossa, mas várias comunidades. Ontem mesmo eu fui na formação numa comunidade que tem padre, tem mulher celibatária e tem casal casado. E tem os filhos do casal, e tem pessoas que não são casadas, que não são celibatárias, mas que são consagradas. Ou seja, todas essas realidades juntas, todas as realidades abraçadas no mesmo carisma, numa mesma consagração. Então essa também é uma novidade que se traz hoje, e é reconhecida, viu gente? E é reconhecida. Porém, isso vocês vão lembrar há muito tempo, nós ainda não conseguimos ver tudo que Deus quer das novas fundações. Por quê? Nós somos um fenômeno muito novo na igreja. As primeiras comunidades surgiram na década de 60. Né? Claro, a década de 60 tem 50 anos. Tá. Numa história de 2000 anos, 50 anos não é nada. Não é nada ainda. Vai demorar talvez mais 50 para se perceber tudo que Deus quer das novas comunidades. E da consagração de casais e da consagração desse povo tudo junto. Família, casal, esposa, padre. Talvez vai demorar mais 50 anos para que a gente tenha concreto o que Deus espera. E talvez muitos de nós não vão conseguir ver. Só outras gerações vão ver e vão desfrutar realmente de tudo que Deus quer dessa consagração. Alguma pergunta? Não ou não? Sim ou não? Então, para a gente já passar para o final, vou passar um traço aqui, agora eu vou entrar na pergunta para você. Né? Porque assim, deu para vocês entenderem o que é consagrado, não deu? Deu ou não? O que a gente tem que buscar? Né? Não é isso? Então é uma entrega total a Deus, né? Essa segunda parte, eu queria começar ela lembrando de vocês de um jovem da Bíblia. Vocês lembram um jovem que chamava Jovem Rico da Bíblia? Da história dele? Quem lembra da história dele? Ele chegou diante de Jesus, o que ele falou com Jesus? Jesus, o que eu preciso fazer para me ter a vida eterna, não foi? Aí o que Jesus falou com ele? Não falou isso com ele. Jesus falou com ele assim, aqui, ama a Deus, cumpre os mandamentos, E o que ele falou com Jesus? Isso eu já faço. Aí Jesus falou o que com ele então? Vai, vende tudo que tem e me segue. Eu queria começar desse pressuposto, porque aí também está uma diferença grande do consagrado e da pessoa que não tem chamada à consagração. Porque o jovem ficou triste, não ficou? Porque ele tinha muitos bens quanto à palavra de Deus, né? Mas não se sabe se esses bens eram materiais ou se eram bens que estavam ali dentro dele. Dentro da vida consagrada, Deus chama o consagrado a, além dos mandamentos, deixar tudo e segui-lo. Porque, e Jesus foi claro, porque a pergunta do jovem
Não era para Jesus falando assim, Jesus, o que eu tenho que fazer para me ser santo? O que eu tenho que fazer para ser mais íntimo do Senhor? Ele perguntou, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus falou com ele, cumpre os mandamentos. Tem muitos irmãos que são chamados a cumprirem os mandamentos. Cumprir o mandamento lá na pastoral que eles participam, cumprir o mandamento lá onde que eles estão. Ou seja, cumprir o preceito e vão ser salvos. Agora, tem alguns outros que Deus fala assim, vai, além de cumprir os mandamentos, vende tudo que você tem e vem me seguir mais intimamente, mais perto de mim. Esses são os consagrados, que são chamados a estar mais íntimo. Por que eu estou falando isso? Porque o mais difícil na vida consagrada é a gente deixar tudo que a gente tem. Aí você pode olhar para mim e falar assim, não, então eu tenho que deixar minha casa. Isso não é deixar tudo que você tem, mas deixar tudo que você projetou para a sua vida, tudo que você planejou para o seu futuro e colocar isso tudo na mão de Deus e falar, Deus, agora eu te pertenço. E o meu futuro é seu. E o Senhor vai sim tomar frente daqui para frente. Talvez aconteça tudo que eu sonho, mas eu estou te dando liberdade de fazer tudo diferente do que eu sonhei. Isso é deixar tudo. É se abandonar para que Deus coloque a mão dele na sua vida e ele conduza, e não você mais. Você pode até achar muito bonito isso, mas um desafio muito grande quando a gente entrega a nossa vida para Deus é perdermos uma coisa que a gente chama de autonomia. Autonomia. Sabe o que é autonomia? Sabe ou não sabe? Sabe, não sabe? E você tem autonomia sobre a sua vida? Tem ou não tem? Tem uns casados que falam assim, eu não, né? Minha mulher que tem, né? Às vezes quando a gente está casado é assim. Mas nós temos, não temos autonomia? Mas a partir do momento que eu me consagro, eu dou a autonomia da minha vida para Deus tomar conta dela. Eu renuncio a mim mesmo, e aí Jesus também falou isso. Renuncia a si mesmo. Ou seja, suas vontades, seus projetos, seus desejos, seus planos. Toma sua cruz, porque não falou que ia ser fácil, e me segue. Esse é o chamado do consagrado. E é assim que eu queria que você fosse para sua casa hoje pensar. Deus te chama a deixar tudo. E esse tudo não é coisas que você tem exterior, não. É coisas que você tem dentro de você. Deixar o projeto que você tem de falar assim, não, eu já está tudo arquitetado. Eu vou ajudar na Missão Maria Nazaré, mas eu quero no futuro fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ter uma empresa, eu quero fazer a faculdade, eu quero criar meus filhos dessa forma. Olha, se Deus te chama a consagrar-se a Ele, tudo isso que você planeja para o seu futuro, pode ser que aconteça. Mas você tem que estar aberto a deixar Deus falar se é para acontecer. E essa abertura, a gente tem que ser algo sincero, porque senão a gente não dá conta. E hoje é o pensamento que eu quero deixar no seu coração para que você possa refletir. A sua disposição de, não, eu quero sim ser um consagrado ao ponto de deixar Deus decidir sobre a minha vida. Deixar Deus resolver aquilo que é para a minha vida. Porque isso é ser de Deus, que eu falei no início. Isso é ser de Deus. Ajudar é também ser de Deus, mas de uma outra forma. Contribuir, ser voluntário é ajudar, é ser de Deus também de uma outra forma. Agora, o consagrado é aquele que vai ser de Deus ao ponto de Deus resolver tudo que é da vida dele. Ao ponto de Deus fazer e transformar aquilo que Deus precisa fazer e transformar na vida dele. Esse é o chamado de consagrado. Esse é o desejo de Deus para os consagrados. Porque assim ele consegue separar um povo para ser íntimo. Para levar para cima da montanha, né? Como ele fazia com Pedro, Tiago e João, e sentar com esses lá. Pedro, Tiago e João, em alguns momentos, foram mais cobrados do que os outros. Porque quando Jesus, por exemplo, foi rezar e eles dormiram, Jesus xingou eles porque eles dormiram. E os outros, o que estavam fazendo naquela hora? Estavam dormindo. E Jesus não falou nada com eles. Em alguns momentos, Pedro, Tiago e João, tiveram que ser mais assim, olha, vocês estão aqui, vocês estão mais perto de mim. E esse é o chamado de Deus para o consagrado. De às vezes é aquele que vai ter que
Sim, talvez ser mais cobrado. Sim, talvez ter que se gastar mais pelo reino. Mas acima de tudo, é aquele que vai dar a autonomia da sua vida para Deus. É aquele que vai falar assim: Deus, ó, daqui para frente o Senhor decide. Daqui para frente o Senhor resolve. E isso, gente, não é fácil. Sabe por quê? Porque a gente planeja e é normal, não é? Porque a gente tem sonho, porque a gente tem projeto, porque a gente quer fazer um tanto de coisa. E às vezes renunciar a tudo isso para deixar Deus fazer o que Ele quer é difícil.